Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Eu vou fazer com os irmãos a leitura do versículo 1 até o versículo 15. Mateus 28, de 1 a 15. O texto sagrado diz que, ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ó Senhor, muito obrigado. Estamos em tua casa, cultuando a ti, certos de que Cristo venceu, certos de que Cristo ressurgiu, certos, ó Deus, de que nós não estamos apenas diante de uma história fictícia. Não, nós sabemos, ó Deus, que o que está aqui narrado, o que os nossos olhos acabaram de ler, o que os nossos ouvidos têm ouvido dia após dia, nesta casa de oração, diante das exposições da tua palavra, isso é real e tem sido aquilo que nos tem sustentado nesse mundo. Te agradecemos, ó Deus, por esta esperança, te agradecemos, ó Deus, por estas convicções, te agradecemos, ó Deus, porque a mensagem do Cristo ressurreto aponta para um futuro glorioso que nós agora ainda não experimentamos plenamente, mas desde já nós já começamos a ser abençoados pela perspectiva do reino eterno. E mais do que isso, nós já temos em nós o Santo Espírito operando. Nós já temos diante de nós muitas e muitas maravilhas que o Senhor tem operado diante dos nossos olhos, nos fazendo não apenas crer, mas viver para ti, em comunhão contigo, em comunhão com o teu povo. Que privilégio que nós temos. Muito obrigado, Deus, por esta revelação que não foi homem que fez, não foi carne nem sangue que nos revelou estas coisas, mas foi o próprio Senhor que abriu a nossa mente, que abriu o nosso coração, que quebrantou o endurecimento do nosso espírito para nos fazer prostrar diante do Jesus que morreu na cruz, mas que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Em nome de Jesus, deste Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, como é difícil a vida de quem tenta negar a ressurreição.
Como é difícil a vida de quem não admite a ressurreição corpórea, visível, histórica de Jesus Cristo. É difícil porque sem a ressurreição não há esperança. Sem a ressurreição a morte vence. Sem a ressurreição não há paz, não há alegria e não há firmeza em lugar algum. Não existe nenhum tipo de perspectiva de um futuro melhor. Não existe sequer o pensamento de uma glória celeste. Sem a ressurreição, tudo é vão. Nosso esforço, nosso trabalho, nossa mensagem, as boas obras que supostamente nós praticamos, a ética, tudo vira um nada. Sem a perspectiva de que Cristo ressurgiu. Mas não apenas por conta disso é difícil a vida de quem nega a ressurreição. É também difícil a vida de quem nega a ressurreição porque não existe uma explicação lógica para o túmulo vazio. Não há. Muitas teorias surgiram e a primeira delas, aliás, está descrita no nosso texto. Quando os guardas foram aos anciãos, foram aos escribas, às lideranças religiosas e disseram para eles: olha, aconteceu isto mesmo, a pedra foi revolvida, o corpo não está lá, ele ressurgiu. Os soldados foram convencidos a contar uma versão diferente. Essa foi a primeira versão falsa sobre a tumba vazia. Os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo da sepultura. Mas não fazia sentido, nós havemos de concordar. João, no relato que nós vemos aqui, disse que foram deixadas para trás o lenço que cobria o rosto de Jesus, as faixas que o envolviam no lençol. Não fazia sentido que alguém que retirasse o corpo da tumba desfizesse destes panos que cobriam o corpo do Senhor. Então, outras teorias começaram a ser colocadas diante dos homens incrédulos, para que eles fossem então convencidos ou abraçassem a história que lhes fosse mais conveniente. Criaram a teoria do desmaio. Jesus, na verdade, não teria morrido. Ele teria desmaiado na cruz. E os homens ali, sem a técnica tão apurada, imaginando que ele já tinha desfalecido, retiraram da cruz antes da hora, colocaram no túmulo, e aí ele despertou em algum momento. E de alguma forma que ninguém também sabe explicar, ele saiu dali e inventou-se essa história. Imagine, que coisa frágil, que teoria frágil. Ela não resiste por muito tempo. E então começam a criar outras histórias. Por exemplo, a teoria da alucinação coletiva. Jesus ressuscitou e apareceu a várias pessoas, muitas, começaram a divulgar que viram, eles viram o Cristo ressurreto. Como explicar isso? Os modernos, de tempos supostamente mais avançados, elaboraram então a teoria de que houve algum tipo de inspiração psicológica, um tipo de trauma psicológico. As pessoas estavam tão abaladas com o anúncio de que ele tinha morrido, com a crucificação, com os horrores da crucificação, que elas tinham que se apegar em alguma coisa. E então elas começaram a dizer umas para as outras: nós precisamos acreditar nisso. E nós temos que divulgar isso. E elas começaram a se convencer de uma inverdade, segundo esta teoria da alucinação coletiva. É como se fosse uma sugestão que foi abraçada por muita gente. E essa versão, então, de que Cristo ressurgiu começou a ser divulgada por todos os lugares. Muito difícil de acreditar nisso. De que mais de 500 pessoas, de uma só vez, dizendo a mesma coisa, nos mesmos arredores, na mesma região, estivessem todas tomadas por um tipo de assombro tão grande, de êxtase tão grande, que começaram a contar uma história assim, tão inverídica, supostamente tão inverídica. Meus irmãos, há também aqueles que tentam associar o primeiro século com o fato de que as pessoas eram ignorantes, supersticiosas, místicas, e elas então criam nestes fenômenos extraordinários, sobrenaturais, e elas começaram então a dizer que o seu Senhor havia ressuscitado. Na verdade, o texto, ou os textos que nós lemos,
vão mostrando para nós que o que havia no coração dos primeiros discípulos de Jesus era incredulidade. Eles estavam absolutamente tristes, eles estavam cabisbaixos e abatidos, porque para eles eles estavam convencidos de que Jesus Cristo de fato morreu, ressuscitou, foi sepultado como qualquer outro homem, e eles não conseguiam ali naquele momento vislumbrar que Cristo estava na verdade mais vivo do que nunca. Ainda que o próprio Senhor tenha alertado por 3 vezes, pelo menos, que ele haveria de ser entregue nas mãos dos pecadores, seria morto e depois ele ressuscitaria ao 3º dia. A cena da cruz, da traição, todos aqueles episódios lamentáveis que cercaram os últimos acontecimentos em que Cristo esteve aqui, dava para os discípulos a sensação de que foi tudo perdido, foi tudo em vão. Cristo ressuscita e os discípulos ficam em casa, trancafiados. Eles não sabem o que pensar. Eles estão cheios de sentimentos que eles não conseguem decifrar. Aquele que com ele estivera durante 3 anos, que operou tantos milagres, aquela companhia celestial, divina, que esteve ao lado deles, que os aconselhou tantas vezes, que falou sobre tantas coisas bonitas, extraordinárias, já não estava mais ali. Seria Jesus um homem qualquer então? Seria Jesus apenas um mestre, um rabino, um líder religioso, alguém que marcou algum ponto da história e nada mais? Talvez os discípulos estivessem pensando estas coisas. Ele foi crucificado no madeiro. O que a lei diz é maldito aquele que é crucificado no madeiro. Como que nós podemos conceber um Senhor, um Deus, que foi amaldiçoado na cruz? Eles estavam certamente absortos, irmãos, em muitos pensamentos, dúvidas, inquietações e incertezas. Portanto, os discípulos, abalados como estavam, não podiam ter criado essa história. A história real transformou o coração deles. Os fatos falaram mais alto, porque a verdade triunfa sobre a mentira. E a verdade é que Cristo está vivo. A verdade é que a tumba estava vazia. A verdade então começa a ser anunciada em todos os recantos da terra, em todos os lugares do mundo. As viagens missionárias vão ser feitas. O Atos dos Apóstolos é o livro que vai mostrar como o Evangelho parte de Jerusalém e vai ganhando o mundo. E onde os apóstolos entram, na cidade onde eles pregam, eles anunciam: Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Igrejas são formadas. O Evangelho continua sendo pregado sob essa base de sustentação, porque retire a ressurreição e retire a morte de Jesus, acabou o Evangelho, o fundamento do Evangelho, a pedra angular do Evangelho. Mas a mensagem é tão forte, é tão poderosa, é tão verdadeira, que sob a direção do Espírito, sob a luz do Espírito, iluminando as mentes e os corações, esclarecendo aquilo que precisa ser esclarecido, os homens vão crendo, igrejas vão sendo formadas em todos os lugares, e há uma perpetuação da mensagem através dos séculos que chega até nós. O que pode parar essa mensagem? O que pode negar? Quem pode negar que Cristo ressurgiu dos mortos? Que Cristo está vivo? Já tentaram fazer isso e não houve sucesso nisso. Não houve. O que pode parar Jesus? O que pode detê-lo? A morte não pode detê-lo. A tumba não pode detê-lo. A pedra de toneladas não pode detê-lo. A natureza, com a sua força, não pode detê-lo porque ele é senhor dela. O corpo de Jesus não se decompõe, não é tragado pela morte. Embora esse evento biológico seja muito conhecido por nós, esse fenômeno, isso não acontece com Jesus Cristo. Porque ele é maior do que a morte, ele é senhor da vida e da morte. Os guardas podem detê-lo? Os guardas ficaram tremendo quando ele saiu de lá. São soldados romanos, são homens treinados, são homens competentes para combater inimigos ferozes, exércitos poderosos.
eles não conseguem lidar com um único homem, o Filho de Deus, que sai da sepultura. Eles não são competentes para guardar um sepulcro com uma pedra de tonelada, guardando alguém que está ali, que foi posto ali. Meus amados irmãos, eu gostaria de refletir com vocês em alguns aspectos do texto que nós lemos. E fiz essa introdução para que nós tenhamos estas coisas em mente quando olharmos para os relatos que estão colocados aqui pelo evangelista Mateus. Eu gostaria que nós pensássemos rapidamente, brevemente, em alguns aspectos, como o significado da ressurreição, o milagre que esta ressurreição de Jesus representa e a reação diante da ressurreição. Porque se por um lado é muito difícil a vida de quem nega a ressurreição, e quanto a nós? E quanto a nós? Nós admitimos, nós declaramos, nós afirmamos, Cristo ressuscitou. Nós cantamos, Cristo ressuscitou. Nós pregamos, Cristo ressuscitou. E daí? E daí? Qual é o efeito, qual é a consequência, qual é o desdobramento que a ressurreição de Jesus provoca sobre nós? Sobre nós. Sobre nossas famílias, sobre nosso caráter, sobre nossas igrejas, sobre a nossa vida de santidade. Porque quando os apóstolos aplicam a ressurreição de Cristo, eles dizem que assim como Jesus morreu e ressurgiu, nós devemos morrer para nós mesmos e ressurgir para Deus. Nós devemos morrer para o nosso pecado e ressuscitar para Ele. E nos assentar nos lugares celestiais onde Ele agora se encontra. Há toda uma implicação no fato de que Cristo ressurgiu para aqueles que creem. Aqueles que creem não são só apenas consolados e ficam de braços cruzados, esperando a sua bem-aventurança. Aqueles que creem são aqueles que estão animados, são aqueles que trabalham, são aqueles que evangelizam, são aqueles que vivenciam toda essa experiência de comunhão, de evangelho maravilhoso. Vamos olhar para o texto? Vamos pensar primeiro no significado da ressurreição? E eu quero propor, meus irmãos, que nós pensemos nisso utilizando a primeira frase aqui do versículo 1. Porque Mateus diz, na sua narrativa, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Pode parar um pouquinho e pode pensar nisso. Porque, meus irmãos, quando Mateus diz isso, que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Cristo ressurgiu, o que ele está dizendo é algo novo, totalmente diferente aconteceu na história. E por causa do que aconteceu aqui, há uma era que se findou e uma nova era que se inicia. Jesus inaugura o reino de Deus. Jesus traz uma realidade diferente de tudo o que nós conhecemos até então. É uma nova etapa, é uma nova fase na história da humanidade. Meus irmãos, o sábado fica para trás. O domingo é o dia do Senhor agora. E há toda uma lógica nisso. Há toda uma lógica. Se você olhar para a criação do mundo, você vai perceber que o último dia da criação, ou o sétimo dia, é, na verdade, o primeiro dia de um mundo criado. De um mundo inicialmente criado. Mas quando você pensa na ressurreição de Jesus, no domingo, você tem no domingo o primeiro dia de uma nova criação. Então, nós na Bíblia, quando estudamos a Bíblia, podemos falar em criação e em nova criação. Na criação do céu e da terra e na criação do novo céu e da nova terra. Sabe quando é que isso começou a acontecer? Com a ressurreição. Com a ressurreição. Pela primeira vez na história da humanidade, uma pessoa com um corpo glorificado consegue transitar entre os homens mortais. Ali nós temos um indício, nós temos uma evidência clara, visível. Os discípulos são testemunhas oculares disso, de que uma criação nova se introduz no contexto de um mundo caído.
Esse mundo, meus irmãos, ainda vai ser transformado, ainda vai ser glorificado. Os mortos ainda vão ressurgir, os crentes no Senhor vão ter os seus corpos glorificados, os incrédulos vão ressurgir, vão ser julgados, vão ser condenados. Mas antes que isso tudo aconteça, acontece a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é como que uma antecipação, da renovação, do recomeço do que vai acontecer no novo céu e na nova terra. E aí você entende o porquê também o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. E na verdade ali, meus irmãos, o que ele está querendo dizer é justamente isso. Não é nem nova criatura, é nova criação no original. Nova criação. Se você está em Cristo, você faz parte da nova criação. Você está introduzido a um reinício. As coisas recomeçam. Você não é mais o mesmo. Você se torna outra pessoa. Você não tem mais os mesmos valores, nem os mesmos princípios, nem as mesmas prioridades. Você é um sujeito novo. Tudo se faz novo na sua vida. Isso é ressurreição. Isso tem a ver com a ressurreição de Cristo. Então, o sábado vai ficando para trás. A prática cerimonial vai ficando para trás. Simbólico também. Nas primeiras luzes da madrugada de um domingo, surge não apenas um novo dia no cenário do mundo, surge uma nova realidade. Ao findar do sábado, acabou uma era. Ao entrar o primeiro dia da semana, o domingo, vai acontecer o relato que está aqui. Jesus ressuscitou. Então, quando a gente pensa no significado da ressurreição, nós temos que pensar, meus irmãos, não se trata apenas de um homem que venceu a morte. Não se trata apenas de um relato distante no tempo e no espaço. Se trata de uma ressurreição histórica, corpórea, visível, real, testemunhada por muita gente. Esse relato vai ser contado em muitos lugares e as pessoas vão ter as suas vidas transformadas. Espiritualmente elas vão ressuscitar. Elas vão deixar de ser quem eram. Elas vão passar a ser uma nova pessoa. E quando Cristo voltar, aqueles que já estão sepultados e mortos, assim como Ele, também haverão de ressurgir. Porque Cristo foi a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro. Ele mostrou qual vai ser o nosso destino. Qual é o caminho. Qual é o final de todos aqueles que nele creem. Este é o grande significado que eu gostaria de pontuar para vocês. Mas observem o milagre da ressurreição. Que milagre grandioso. O verso 2 diz: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste era alva como a neve. Terremoto. Não está acontecendo algo comum. A morte de Jesus não é algo comum. A ressurreição de Jesus não é algo comum. Portanto, a criação reage aos acontecimentos que se dão com Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Criador da terra. Quem criou o mundo? Foi Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador das coisas visíveis e das invisíveis. Então, meus irmãos, quando Jesus morre, Mateus fala que há terremotos acontecendo. Ele relata a ocorrência de terremotos. Quando Jesus ressuscita, ele relata que houve também um grande terremoto. E aí, neste relato dele, há um acréscimo aqui de informação. Ele diz que um anjo do Senhor, esse terremoto foi ocasionado porque um anjo do Senhor desceu do céu. Vejam só, um anjo de Deus, que poder, né? Que evidência tremenda aqui
da dignidade de Jesus. Um anjo desce do céu, o anjo remove a pedra e o anjo se assenta sobre ela. Isso aqui é postura de alguém que domina sobre algo, certo? Não é por acaso esse termo, o anjo se assentou sobre a pedra. É uma forma de dizer: vencemos, triunfamos. Não foi a morte que triunfou. Jesus triunfou sobre a morte. O poder de Deus triunfa sobre a morte. Nós lemos aqui inicialmente um texto de Apocalipse que mostrava o Cordeiro ressurreto. E ali há algumas outras imagens adicionais também para se somar a essa. Porque o autor João, lembrem-se que João também foi testemunha ocular da ressurreição. Foi João que correu junto com Pedro, no texto que nós lemos anteriormente, né? Isso foi dito. Pedro e João correram ao sepulcro, entraram, viram. João não entrou a princípio, mas ele viu as evidências. E João, lá no Apocalipse, quando ele tem aquelas visões e quando ele se põe a escrever, meus irmãos, observem que ali ele vai dizer que viu um cordeiro de pé, como tendo sido morto. Mas é estranho, porque João diz assim: eu vi um cordeiro como tendo sido morto, mas ele estava de pé. E ele tinha 7 olhos, e assim por diante. Ele está dizendo o seguinte: olha, aquele cordeiro foi morto, mas vivo está. Ele foi morto, mas venceu. Ele foi morto, mas ele está de pé. Ele se sustenta sobre as próprias pernas. E mais do que isso, ele mantém os seus atributos: onisciência, onipresença, onipotência. Os 7 espíritos que percorrem a terra, os 7 olhos que chegam em todos os lugares. Meus irmãos, aqui nós temos um anjo que se assenta sobre a pedra para declarar. É uma visão que declara por si só a vitória de Cristo sobre a morte. E por isso o aspecto desse anjo também, aqui descrito no verso 3, é um aspecto que chama a atenção. Ele era como um relâmpago, a sua veste era alva como a neve. Portanto, nós temos um grande milagre aqui acontecendo. E nós temos sinais de Deus, porque os milagres nada mais são, os milagres na Bíblia nada mais são do que sinais que apontam para algo maior. O grande e o maior milagre da história é a ressurreição de Jesus Cristo. Esse foi o grande e maior milagre. Ele que fez tantos. Ele que fez tantos milagres, que devolveu vista a cegos, que curou paralíticos, que ressuscitou mortos, inclusive, pessoas que voltaram a morrer. Agora ele ressuscita e o seu corpo é glorificado. Esse é o maior milagre da história. Por quê? Porque esse é o pontapé inicial de uma nova realidade. Jesus inaugura uma nova criação. E é nesse milagre que nós cremos. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui nas reações. Eu quero mostrar para vocês aqui o contraste. A reação dos guardas, a reação das mulheres. Vamos pensar um pouco nestas coisas agora. Porque o verso 4 diz que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Tem algumas sutilezas de Mateus aqui. Ele é sutil no seu relato, ele talvez até um tanto quanto irônico, muito embora ele esteja falando de algo que realmente aconteceu dessa forma. Mas observem as coisas que ele junta, como ele tem essa preocupação literária de descrever estas coisas. Ele diz que os guardas estavam tremendo. Então, não foi só a terra que tremeu. Os guardas tremeram. Houve um grande terremoto. Um grande terremoto aconteceu quando Jesus ressurgiu. Mas houve um grande terremoto no coração de alguns dos incrédulos que estavam ali de frente do túmulo, guardando a entrada. Os guardas tremeram. E quando
Mateus acrescenta que eles ficaram como se estivessem mortos. Que ironia. Que ironia. Porque quem deveria, a princípio, na cabeça deles, estar morto, era Jesus atrás da pedra, da tumba, dentro da tumba. Mas quem ficou como morto quando Jesus saiu de lá foram os guardas. Então atenção para aqueles que dizem Jesus está morto, isso é conversa fiada, ele não reviveu coisa alguma, isso é história da igreja, de alguns homens fanáticos e religiosos que têm contado isso, espalhado isso. Cuidado, porque quando ele aparecer de novo na sua frente, quem vai ficar como morto é você. Os guardas certamente negavam que isso pudesse acontecer. Mas quando o fenômeno, quando o anjo aparece ali, quando aquela pedra se remove ali, quando se torna inegável o que aconteceu ali, os guardas estão tremendo, os guardas estão gelados, os guardas estão traumatizados, os guardas estão como se estivessem mortos, perderam a fala, não sai uma palavra da boca, não conseguem nem pensar, nem organizar as ideias, porque é assim que os homens ficam diante de alguma manifestação tremenda e gloriosa de Deus. Não se esqueça disso, porque quando Jesus vier, todo olho verá, e todos nós, todos os homens comparecerão diante do seu tribunal, do seu julgamento. A nossa reação, pode ter certeza, e eu estou falando para crente e para descrente, não vai ser, Senhor, eu peço a palavra, e eu gostaria de me pronunciar e de argumentar e contra-argumentar, e gostaria de dizer por que eu não creio, eu tenho 5 razões para dizer. Você vai ficar mudo. Os homens mais persuasivos, que usam os argumentos mais mirabolantes, vão engolir suas palavras naquele dia. Vão tremer espavoridos naquele dia. Vão cair como se estivessem mortos. Quando o poder de Deus se manifesta, é assim que nós reagimos. Os guardas tremem. Só que os anjos tiveram o cuidado de trazer uma palavra de consolo às mulheres. Às mulheres. Uma palavra de esperança diferente para elas. O verso 5 diz que os anjos, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Meus irmãos, há alguns aspectos aqui também. Primeiro, o crente pode, diante do relato da ressurreição, pode crer, pode confiar, não precisa tremer e nem se desesperar como os incrédulos. Não tem mais. Não tem mais. Ele não está aqui, ele reviveu. Ele foi crucificado, sim, mas ele ressuscitou como tinha dito. Essa expressão é importantíssima. Jesus ressuscitou como tinha dito. Os guardas ouviram Jesus dizer isso? Que ia ressuscitar? Não. As mulheres ouviram? Sim. Então o crente tem o quê? O crente tem a promessa. O crente tem a palavra de Deus na qual ele pode se apegar. Ele tem isso. O incrédulo não tem. O crente tem. E o que os anjos estão dizendo para as mulheres é: vocês lembram? Ele disse que ia ressuscitar. Ele ressuscitou. Pois bem, ele cumpriu a palavra. Ele não está mais aqui. Que segurança! Que segurança que o crente pode ter na palavra de Jesus, na promessa de Deus, na soberania de Deus, que vence todas as coisas, que vence os inimigos, que vence as dificuldades, que vence a morte. Ele ressuscitou como tinha dito. E o anjo faz um convite: vinde ver onde ele jazia. Irmãos, algumas vezes nós somos tentados a pensar, ou algumas pessoas pensam quando leem o texto, que o anjo veio, removeu a pedra, aí Jesus saiu. Depois as mulheres chegam, as primeiras testemunhas chegam e constatam que o corpo não está mais lá. Mas na verdade,
O fato do anjo revolver a pedra não era para que Jesus saísse do túmulo. Era para que os discípulos entrassem lá. Certo? Porque Jesus não precisa que um anjo remova a pedra para ele passar por ela. E depois que Jesus ressuscita, o seu corpo ganha novas propriedades. Ele consegue, inclusive, aparecer no meio de uma casa quando os discípulos estão com as portas trancadas. De onde ele veio? Por onde ele entrou? Ele está aqui no nosso meio. Então, a evidência, Deus está se preocupando aqui em demonstrar para os fiéis as evidências da ressurreição. Mas não era necessário que para que em si mesmo Jesus ressurgisse ali, ele tivesse uma ajuda extra e nem necessitaria de uma remoção da pedra. Ele poderia atravessar por ela de alguma forma, ele poderia sair dali de algum modo, sem nenhum problema. Agora, né, com esta nova situação de corpo glorificado, Jesus aparece e desaparece nos lugares onde ele quer. Ali ele aparece com os seus discípulos e consegue cear com eles, e depois Jesus some de novo e lá está ele novamente. É assim que funciona. Então vejam vocês aqui o que Deus está fazendo, né? Quando os anjos convidam, vinde ver onde ele jazia. É como se os anjos estivessem dizendo, entrem, vejam, vão até lá, confiram, observem com seus próprios olhos. Ele não está mais aqui. E quando as mulheres vão aos discípulos e contam estas coisas, e eles vêm apressados também, eles vão poder ir até lá, constatar, entrar no mesmo túmulo e ver. Jesus não está lá. Existem rastros de que Jesus esteve aqui. Jesus esteve aqui. Mas ele mesmo, o seu corpo, não está. E o verso 7, então, declara que eles disseram, ide, o anjo disse, ide, pois, depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. As mulheres chegam nas primeiras horas da manhã e o anjo diz para elas, vocês estão atrasados. Ele vai adiante de vós na Galileia. E é lá que ele vai encontrá-los. Ide, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ele não está mais aqui, ele já saiu. Vocês chegaram, ele já tinha saído. E é como se, também de uma forma irônica, muito inteligente, né? Num relato muito bonito, é como se o anjo dissesse, corram, talvez vocês ainda não me encontrem lá adiante, na Galileia. Porque ele está indo para lá. Ele vai encontrar vocês lá. Aqui, ele não está mais. A tumba está vazia. Ele ressuscitou. E aí o verso 8 diz que retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Essas mulheres, irmãos, estão num misto de sentimentos, né? Imaginem, elas não estavam esperando isso. Diferente dos incrédulos que dizem que os discípulos inventaram essa história, não tinha nenhuma expectativa das mulheres de entrar lá, de ver o Jesus ressurreto. Não, elas queriam embalsamar o corpo. Elas ficaram preparando perfumes para embalsamá-lo. Essa era a percepção que aquelas pobres pecadoras, que aqueles pobres homens e mulheres tinham. Não, é inevitável, não conseguimos evitar a sua morte, ele morreu, ele se foi. Vamos fazer o mínimo do mínimo. Ele era nosso amigo, ele era nosso mestre, ele andou conosco, vamos cuidar do seu corpo. Era isso. Agora que elas tomaram ciência de que Cristo ressurgiu, elas ficaram com medo e alegria. E ao mesmo tempo, correram. Medo, alegria e a disposição de anunciar para os outros o que aconteceu. Diante de Deus, irmãos,
nós podemos nos alegrar. Mas diante de Deus nós temos que ter temor. É temor e alegria mesmo. É temor, alegria e disposição para obedecer. E para espalhar a verdade que Ele quer que nós espalhemos. Por isso que eu perguntei. E quanto a nós que cremos na ressurreição, estamos divulgando essa ressurreição? Estamos falando dela? Estamos anunciando por aí que Ele ressurgiu? Verso 9 diz que eis que Jesus veio ao encontro delas. Mais uma bendita palavra de Mateus. Não são as mulheres que encontram Jesus. É Jesus quem vem ao encontro delas. É Jesus quem interrompe o caminho delas. Elas estão correndo para falar com os discípulos. Estão correndo. E quem é que as interrompe? Quem as para? Quem conversa com elas? É Jesus. É Jesus. Jesus vai ao encontro delas. E Jesus as cumprimenta. Salve! E aí o texto diz que elas, quando reconhecem, claro, que se trata do Senhor, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Esse é mais um gesto, essa é mais uma reação óbvia de quem crê na ressurreição. Quem crê na ressurreição adora quem ressuscitou. Quem crê na ressurreição adora aquele que venceu a morte. É claro, adora aquele que introduziu na história uma nova realidade. Adora aquele que um dia vai voltar e que vai fazer desse mundo um lugar novo e diferente. As mulheres o adoram, abraçam os pés, caem diante dele. As mulheres caem agora também. Mas é diferente dos guardas, né? Elas não ficam como se estivessem mortas, elas não caem de mortas. Elas caem para adorar. Elas abraçam os seus pés e o adoram. Felizes da vida. E então agora é Jesus quem diz no verso 10: não temais. Elas já tinham ouvido isso do anjo. Agora elas ouviram isso do próprio Senhor. Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Meus irmãos. Meus irmãos. Aqueles mesmos que o abandonaram quando ele foi crucificado. Aquele que o negou quando ele foi crucificado. Que graça, que misericórdia. Jesus vence a morte e Jesus diz: avisem aos meus irmãos que eu vou lá me encontrar com eles. Jesus não está levando em conta as falhas e as fraquezas daqueles homens, não para dar-lhes um destino eterno de perdição. Não. Jesus ainda os trata assim, com ternura, com consideração, com amor, verdadeiro amor. São os meus irmãos, são aqueles a quem eu amei, são os eleitos de Deus, que têm as suas falhas, que têm as suas fraquezas, mas é com eles que eu comungo, é com eles que eu quero estar. Eles vão viver na Galileia, e é eles quem vão ter a missão de continuar contando essa história. Lá eles vão viver. Bom, o verso 11 diz, agora pensando aqui na reação de quem não creu. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade. As mulheres foram contar a verdade para os discípulos. E os guardas foram contar a história para os líderes de Israel, que os induziriam a partir de então a contar a mentira. A verdade e a mentira vai ser contada a partir de agora. A verdade é Cristo ressurgiu. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está na tumba. A mentira é: os discípulos vieram, roubaram o corpo, ou sei lá o que é que aconteceu, esse povo é doido, e assim por diante. Essa vai ser a mentira. Porque o que é que diz Mateus aqui? Alguns da guarda foram à cidade, contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Eles se reuniram em conselho com os anciãos. Eles tiveram esse ato abominável de dar uma grande soma de dinheiro aos soldados. Quer dizer, esses homens, reparem como são os homens. Os homens sem Deus, irmãos, entendam isso. Os homens incrédulos e com o coração endurecido, eles não estão preocupados com a verdade. A verdade não interessa. Não interessa. Eles estão preocupados com a sua versão das coisas. Eles estão preocupados em se autoproteger.
Eles estão preocupados em viver a vidinha miserável que eles querem viver. Eles estão preocupados em não dar satisfação a Deus. É com isso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados em não reconhecer o senhorio de Cristo, como aqueles homens estavam. Então, se os soldados estão dizendo que ele ressuscitou, ora, qual seria o ganho que os soldados teriam em contar uma mentira? Eles teriam aqui, diante destas testemunhas improváveis, uma sinalização de que o fato era verdadeiro. São os guardas que estão dizendo, não são os discípulos. São soldados romanos. São homens pagãos. São homens que não creram em Jesus. Talvez eles pudessem ter tido algum tipo de participação, inclusive na sua crucificação, na sua tortura. São estes homens que estão contando essa história. Então, um coração humilde, quebrantado, pelos fatos, pelas evidências, pela verdade, faria o quê? Reconheceria o erro, se arrependeria do mal, pediria perdão a Deus. Não é verdade? O que é que eles fazem? Não quero saber se isso é verdade ou não. Essa história é muito incômoda para nós. Quando você vai contar o Evangelho, a ressurreição para incrédulos, muitas vezes a reação pode ser essa. Essa verdade não me interessa. Essa verdade é inconveniente para mim. Então, ao invés de abraçar essa verdade, eu posso tentar deturpar a verdade. E eles subornam os guardas, e eles recomendam que os guardas dissessem: vieram de noite os discípulos e o roubaram enquanto dormíamos. E olha, o comprometimento com a mentira é tão grande, que no verso 14 eles dizem: caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Porque é óbvio que essa teria sido uma missão falha, né, ao extremo. Como é que soldados romanos, treinados, corajosos, né, homens que lutavam com os guerreiros mais combativos, não eram competentes para guardar uma tumba? São eles mesmos que estão dizendo: nós somos incompetentes porque estávamos lá. Aí os discípulos de Jesus, homens desarmados, homens sem grandes estruturas, os discípulos de Jesus vieram de noite. Olha que história mal contada. Eles nos enfrentaram. Como é que é? Ou eles aproveitaram que nós estávamos dormindo, foi isso que aconteceu. Ok, como é que eles removeram a pedra? E eles fizeram isso sem vocês perceberem. Nossa, vocês estão sendo pagos para quê? Vocês estão sendo sustentados para quê? Qual é a providência? Vocês vão ser castigados. O que os aliados deles aqui estão dizendo, os inimigos de Jesus estão dizendo é: contem essa história, contem. Se vocês tiverem algum problema com essa história, nós vamos lá, nós vamos usar a nossa influência, nós vamos convencer o governador, vamos persuadir de que ele não os fustigue, que ele os deixe em paz. Nós vamos pôr vocês em segurança. Esse é o coração do homem que rejeita a Deus. Ele não está interessado em Deus, ele não está interessado na verdade, ele não está interessado na ressurreição de Cristo, ele não quer saber. Ele quer fazer prevalecer a sua vontade, o seu interesse. Ele quer que a sua versão prevaleça, que a sua história fale mais alto. E ele fracassa tremendamente, porque não há como, meus irmãos, impedir o movimento de um ato de Deus na história. O agir de Deus ninguém impede, a mão de Deus ninguém segura, a mensagem de Deus do Evangelho ninguém para, a igreja de Deus continua e vai continuar até Cristo vir. Não tem jeito. Gostem os homens ou não, aceitem ou não, subornem quantas pessoas quiserem, surjam quantos falsos profetas que puderem surgir. Nada vai abalar o Evangelho verdadeiro, a mensagem verdadeira de que Cristo ressuscitou dos mortos. Muitos homens continuam crendo, muitos homens continuam sendo salvos, muitos homens estão tendo suas vidas transformadas, muitos homens. Isso vai continuar. E aí Mateus encerra dizendo que eles receberam dinheiro, fizeram como estavam instruídos e que esta versão, veja que Mateus tem o cuidado de colocar que essa era uma versão, porque a história
A história verdadeira é Cristo ressuscitou. Isso não é versão, isso é fato. Ele ressuscitou. Agora, quando Mateus vai falar da mentira, ele diz, essa versão foi divulgada, está sendo divulgada até hoje. Até o dia que ele escreveu o Evangelho. Certo? Os evangelistas escreveram cerca de 30 anos depois. Cerca de 30 anos depois dos acontecimentos que se deram com Jesus. Então Mateus está dizendo, até hoje, 3 décadas depois, ainda estão contando a história de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Essa versão está sendo contada. Porque existe o fato verdadeiro e a versão distorcida. O fato verdadeiro é, ele ressuscitou. A versão é qualquer coisa que os homens inventam diferente disso. Triste a vida de quem não crê na ressurreição de Jesus. Alegre, esperançosa, cheia de júbilo a vida de quem crê. Jesus ressuscitou e isso traz um dinamismo todo especial para nós. Jesus ressuscitou, nós podemos dormir e acordar, nós podemos viver em família, nós podemos trabalhar, nós podemos cultuar a Deus e fazemos tudo isso sabendo que o sentido da nossa vida é maior do que tudo que envolve esse mundo. Jesus ressuscitou e a minha história não se encerra atrás de uma sepultura. Jesus ressuscitou e eu não vou ter apenas algumas décadas de vida para me vangloriar nesse mundo. Jesus ressuscitou. Tudo muda. Tudo muda. Agora o meu caráter muda, o meu coração muda, a minha expectativa muda, a forma como eu trato os outros muda, as obras que eu pratico mudam. As minhas prioridades são outras, mudam. Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, tudo se faz novo. Uma nova era começou na história. Uma nova etapa começou na minha vida. E os apóstolos, ao falar dessa nova era, desse novo período, eles começam já a falar em os últimos dias. Meus irmãos, nós estamos nos últimos dias. É a etapa final da história da humanidade. A história da humanidade está para atingir o seu clímax. Quando Cristo voltar, tudo se fará novo. Mas porque Cristo ressuscitou, Ele já introduziu algo novo na história. Uma nova realidade já se fez a partir da sua ressurreição. Não é algo qualquer o que nós estamos comemorando aqui hoje. É algo definitivo, decisivo para nós e para a história da humanidade e do mundo, do universo. Porque não apenas os homens que creem, mas toda a criação um dia será redimida do pecado. Louvado seja Deus pela vitória que Ele nos dá em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.